Graças e paz aos irmãos, boa noite. Estou aqui para gravar um rápido vídeo sobre um assunto singularmente importante e decisivo para o Ocidente. Não desde agora, não é? Mas pelo menos desde aí, segundo eu penso, a Revolução Francesa, né? No fim do século XVIII. E o título do vídeo vocês podem ler aí, né? É o desejo dantesco das massas, né? Qual desejo seria esse, afinal de contas? O que a massa das sociedades ocidentais no mundo ultramoderno contemporâneo anda desejando? Qual desejo exatamente tais massas perseguem de forma invariável e de forma psicologicamente estável? E estudando um pouco a história política, a história cultural e principalmente a história, digamos, filosófica do Ocidente, nós podemos concluir de forma incontestável e definitiva que o Ocidente perseguiu por muito tempo, uma espécie de fórmula final para digamos, para a transcendência. Fórmula final para a transcendência. Ou seja, atingir, obter, alcançar, respirar, tatear um sentido existencial para além deste mundo, para além do tempo e da história, não é? E, para tanto, aqui cabe muito bem aquela fala tão conhecida de que os fins justificam os meios. Então acredito que em poucos exemplos ou situações essa fala, essa frase, esse pensamento ele seria aplicável. Então entra aqui o nosso assunto. O Ocidente, para atingir esse sentido supra-existencial, confiou na sabedoria, e não na sabedoria distintamente, incomparavelmente e qualitativamente superior de Deus, mas na sabedoria humana, através do poder do Estado. Então, o Estado teria essa tarefa de elevar, de fluir a partir de si próprio esse sentido supra-existencial para o povo de determinada nação. Então, isso reflete exatamente aquilo que vemos no capítulo 3 de Gênesis, das Escrituras Hebraicas do Antigo Testamento, o episódio da expulsão do primeiro casal do Jardim do Éden. Então, o desejo pelo Éden, ele é então um desejo pós-queda absolutamente corrompido, absolutamente aviltante, e espiritualmente eu poderia aplicar a palavra profano. Acho que cabe a palavra aqui, profano.
E vemos, não é, aqui nessa noite, uma imagem especificamente excelente, saudavelmente complexa, importante e diria indelével na obra do George Orwell, né? O George Orwell, ou o nome dele, certo? O nome dele original seria o Eric Arthur Blair. Ele escreveu essa obra em 1984. Eu li faz uns anos e é uma obra que deixou bastante impacto e um alerta sempre aceso na minha consciência, digamos, sociopolítica, onde infelizmente se trata desse assunto tão sério que eu estava falando anteriormente, né, para os irmãos, que é esse desejo aí para retornar ao Éden, voltar novamente para o Éden. E sabemos que isso não é de forma alguma, nós cristãos, biblicamente e teologicamente, uma opção, uma possibilidade, senão que é a essência do impossível. O homem de forma alguma poderia alcançar, não é, tamanha bem-aventurança através das suas próprias forças, sua própria inteligência, da sua própria engenhosidade intelectual. E isso daí foi o que se tentou até o presente século, certo? Até o nosso presente século, que é o século 21. O autor aqui, ele explica de forma magistral como, e aqui eu quero falar o seguinte: muitos tratam a obra do George Orwell como uma peça de ficção, não é? Apenas uma peça de ficção que, digamos, está aí para ser lida e não tem exatamente nenhuma raiz na realidade. Isso é, ao meu ver, um erro bastante clichê. Por quê? A ficção ela só existe porque ela é elaborada desde dentro da realidade, não de fora da realidade, como é feito crer para o público no geral. Então a ficção ela contém elementos importantíssimos da realidade. O elemento mais importante que eu encontro no livro do George Orwell é esse elemento, quer dizer, o antropoteísmo, que é o desejo do homem através da construção desse novo Éden na ordem temporal, tornar-se o seu próprio Deus. Isso é algo estritamente, eu poderia usar essa palavra tranquilamente, visto que teologicamente é justo e correto, diabólico. É algo estritamente diabólico. E o George Orwell, penso eu, em sua obra de ficção realista, poderia conceituar dessa maneira, ele acerta de uma maneira muito interessante quando nós olhamos aí especificamente o conflito interior do Smith. O Smith ele trabalhou, não é, na obra do Orwell, no Ministério da Verdade. Esse Ministério da Verdade estava preocupado através da manipulação das informações
estruturais da cultura em moldar a realidade, Mas para moldar a realidade, o que é que o Ministério da Verdade atingiu de forma sine qua non, de forma frontal? A linguagem. Então, a linguagem aqui, nesse tempo distópico, a obra do Orwell está dentro da classe da literatura distópica, sendo uma das mais importantes. Por exemplo, outras seriam The New Atlantis, do Francis Bacon, Utopia, do Thomas Moros, e assim por diante, né? Então tem muitas outras, né? Essa questão aí da linguagem, ela é conceituada nesse mundo distópico de novilíngua. Novilíngua significa dizer nada mais, nada menos do que, pasmem os senhores, a unificação do idioma, né? A unificação do idioma humano. Unificação do idioma humano. Agora, como isso pode ser feito é uma outra história. Como isso é possível é uma outra história. Mas um exemplo estritamente perigoso e influente o suficiente para ser mencionado nesse vídeo aqui é o exemplo aí do politicamente correto. E nós brasileiros estamos cansados de ouvir esse termo politicamente correto e que a maioria de nós não sabemos exatamente a origem histórica do conceito, nem o que está no seu subterrâneo, digamos, implicativo, no que implica o politicamente correto para nós hoje no Brasil. O politicamente correto vai surgir ali com a escola de Frankfurt. E a escola de Frankfurt é um movimento intelectual de importância, digamos, transcontinental, quer dizer que não é só na Europa, não é? E que ele tem diversas etapas, uma primeira etapa, uma primeira geração, uma segunda, uma terceira e etc. Né? É um movimento que não acabou, mas que, para resumir aqui, em relação ao que o Orwell trata sobre novilíngua, né? Eu quero ficar aqui dentro desse aspecto, é que essa questão da novilíngua no politicamente correto vai implicar justamente na reconfiguração cognitiva do homem ocidental. Obviamente isso é uma coisa de psicopatas, né? Isso é uma coisa de uma inteligência humanamente estrangeira, ou seja, uma inteligência literalmente não humana. Então isso não é algo que nós possamos de forma alguma conceituar com uma mentalidade acadêmica, utilizando, por exemplo, o fenômeno da ciência linguística. Isso não teria nada a ver, na verdade. Por quê? Porque note que o que é importante para que haja a novilíngua, ou seja, a causa da novilíngua, não é ela própria, mas é esse projeto aí, digamos, utópico de realizar um novo Éden na ordem existencial. Por exemplo, você vai encontrar vários autores que corroboram com essa perspectiva, mas centenas e centenas, milhares de autores. E isso não é brincadeira, isso não é uma coisa de forma alguma fictícia, isso não é uma coisa lendária, isso não é um clichê social, isso não é teoria em nenhum dos sentidos, mas isso digamos assim, a essência dos fatos
geopolíticos, em pelo menos de forma mais pública, de forma mais acessível, de forma mais agressiva. Isso ocorre desde a Revolução Francesa, 1789, talvez ali uma década antes, mais ou menos, né? Com a questão, por exemplo, do fenômeno dos enciclopedistas, ao tentarem reunir todo o conhecimento humano de forma autônoma em relação à religião cristã nessas enciclopédias, né? Numa série de enciclopédias. Então, o homem declararia sua emancipação intelectual e declarar-se-ia de uma vez por todas o sumo intérprete da realidade, e essa realidade seria uma realidade criada unicamente pelo gênio da criatividade, da imaginação e do brilhantismo do intelecto humano. Então, essa ideia de criar um mundo novo, ela parte desse desejo de retorno ao Éden. Retorno ao Éden. E esse retorno ao Éden, como eu falei, aí eu vou colocar de uma outra maneira, né? A primeira lei do impossível, digamos assim. Primeira lei do impossível, né? Dado que o Deus dos céus, ele já frustrou no passado Nimrod. E em suma, o livro 1984, ele é uma obra-prima da literatura distópica, sem a qual qualquer um que estude geopolítica, ciências políticas, filosofia política, cultura política no geral, estará aí perdendo, no mínimo, um farol extremamente estratégico e vital para compreender o interior ou subterrâneo da mentalidade utópica, certo? Dado que a distopia visa mostrar o contraponto à utopia. Então, a obra do Orwell, ela é uma obra aí indelével e muito importante para nós cristãos acordarmos da nossa infância política, do nosso provincianismo político, da nossa incultura política atroz na qual vivemos no Brasil atual, onde se acha de fato que sem o Estado o destino do Brasil naufraga, né? Quando é exatamente o contrário. Só existe sociedade, só existe Estado porque existe povo e não o oposto. Ou seja, o Estado é dependente essencialmente do povo e não o contrário. Mas o brasileiro decidiu então, não é, de uma maneira totalmente, podemos dizer assim, não inocente, mas relaxada, preguiçosa e idiota, seguir essa cultura revolucionária que entrou aqui no Brasil desde séculos. A saber que a maior inspiração educacional do Brasil é a própria França, né? Muita gente não sabe disso. Então nós fomos educados desde séculos já pela educação de origem revolucionária. Então a mentalidade revolucionária é tão impregnada, é tão enraizada na nossa consciência histórica, social, política, educacional, que sequer muitos de nós nos damos conta disso. Não conseguimos retroceder nem examinar nossas próprias ideias em relação a essas áreas que eu citei. Então isso é um fato gravíssimo. Não é possível mudar a situação cultural de um país, não é possível, sem uma língua, uma linguagem, uma língua para uma nova cultura. Quer dizer, a língua é uma das bases essenciais da cultura. Então foi isso que foi feito. Muitos chamam de engenharia social, mas não digo que seja só engenharia social. Não envolve muito mais coisa. Para não ficar mais complexo o vídeo aqui, eu já vou resumir já para
para encerrar o vídeo, mas essa obra do George Orwell traz sim aí à tona esse tema de retorno ao Éden de uma maneira muito dantesca, como citado no título desse vídeo que eu estou fazendo agora para os senhores. E essa tentativa, ela é aí conceituada de forma muito própria e de forma muito realista de totalitarismo. Totalitarismo não é apenas comunismo. Totalitarismo é um conceito filosófico, político e social para designar a natureza da política implantada no Ocidente desde, pelo menos, segundo eu penso, a Revolução Francesa. Então, totalitarismo é um conceito, não é, que abarca aí a postura ideológica ou as ideologias produzidas a partir do século XIX, desembocando no século XX. Então, grandes combatentes e opositores desses regimes foram, por exemplo, os protestantes calvinistas holandeses, o Grum van Prinsterer, o Herman Duyven, o Herman Bavinck, o Vollenhoven, o Hendrik Vollenhoven, ainda num passado mais distante, o George Gillespie, Samuel Rutherford, Althusius, dentre outros, né? Que temos também, inclusive, atualmente, um grande teólogo político que é o Jean-Marc Berthoud. Então nós precisamos estar mais do que nunca com a nossa, digamos, cultura política teológica em dias para enfrentar o ano de 2023 daqui para frente, porque realmente o quadro geopolítico mundial e principalmente o brasileiro não traz nenhuma cor clara e nenhum tipo de perspectiva na direção da liberdade, e principalmente na direção da liberdade religiosa. Muitos sabem que o PT, por exemplo, já tentou aí, né, já anunciou que, eu fiquei sabendo há pouco tempo, que então empreenderia, né, num certo nível de timidez ainda, uma pressão política, uma perseguição política à igreja evangélica no Brasil. E aqueles que veem a situação dessa linha ideológica comunista fora do Brasil sabem muito bem que isso é algo comum. E isso é até algo virtuoso para eles, porque o nível linguístico e semântico no qual eles atuam, no qual as mentes deles funcionam, é um outro totalmente diferente, distinto do nosso. As pessoas não entendem isso porque as pessoas estão aí entupidas de informações sociólatras, informações produzidas pelo próprio sistema. Então, que Deus abençoe vocês e que vocês não deixem de ler essa obra. Essa obra aqui, ela é determinante para a nossa construção de um alerta para a nossa cultura teológica política. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe os irmãos.